Bom dia, Grazi. Bom dia, Cassandra. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela presença, mais uma vez, né? Com vocês. Espero que vocês estejam bem. Grazi, vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. A alma da Policena Barbosa vai abençoar, vai te mostrar onde está a Chica, se Deus quiser. Peço licença a vocês para estar gravando, né? Mais uma vez aqui, depois eu disponibilizo para os colegas, certo? E o seguinte, hoje a gente vai continuar aqui trabalhando com Kotlin um pouquinho, né? Já tem um material para vocês lá que eu já disponibilizei na semana passada e tudo mais. Mas antes de falar do conteúdo, eu queria falar da questão da atividade avaliativa, né, desse quarto trimestre, que a gente conversou na semana passada, né? E ficou a opção de desenvolver um aplicativo em qualquer uma das ferramentas, né, que vocês acharem interessante. A proposta 2 é uma redação sobre o tema que eu conversei com o Igor também. O Igor me indicou aqui, nomofobia, né, que é o medo irracional de estar sem celular e tal. Certo? A proposta 3 é assistir TED aqui sobre vulnerabilidade e fazer uma redaçãozinha também. E o quarto, o Igor falou que no dia 4, ele e o Fábio vão estar fazendo um debate, né, sobre o dilema das redes sociais, aquele famoso da Netflix. Aí ele até me chamou para participar. Eu estou meio em dúvida, porque, né, falar junto com o Fábio e com o Igor tem que preparar bem, porque os caras são muito feios, né? Mas então, assim, seria mais uma alternativa aí para vocês do terceiro ano, tá? Naquele sentido de flexibilizar ao máximo para vocês aí, de modo que vocês possam ter tranquilidade nesse quarto trimestre em relação à disciplina, em relação a se prepararem para as outras ações que virão aí, né? Então, seria isso, tá? O outro ponto é a questão do simulado, que vai valer 2 pontos para o quarto trimestre, ele vai acontecer na próxima semana, tá? O pessoal da comissão de organização está terminando de configurar lá os questionários e tudo mais, mas vai acontecer na próxima semana. Salvo engano, serão 60 questões mais uma redação, tá? Vale 2 pontos em todas as disciplinas, como já vinha sendo feito, né? Como foi feito, aliás, no terceiro trimestre. Então, vocês também já podem se organizar para isso. Beleza? O restante, em termos de avaliação, segue dentro da normalidade aí, não tem nada de novidade, não, tá? A autoavaliação, alguns alunos até já responderam, acho que a Agatha, da turma de vocês, que respondeu aqui no terceiro ano, tá? Então, é nesse sentido, beleza? Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão em relação às avaliações, aos procedimentos aí, não concordar com alguma ação, a gente vai flexibilizando, tá? Semana que vem, aí até para ver com vocês, como vocês vão estar simulados, eu tenho adotado de não fazer live na semana do simulado, mas como a gente está na reta final, se vocês acharem que é necessário, a gente faz. Se vocês acharem que é melhor focar no simulado, também a gente deixa e reagenda a live para outra semana. Aí vocês me dão um feedback, tá bom? Então, fiquem tranquilas, beleza? Grazi, vou pegar essa pergunta e já vou... Bom, a gente já começa a falar sobre Kotlin. Grazi, você está programando em qual IDE? Porque se você tiver instalado esse maldito plugin aqui, eu queria muito que o Francelino estivesse na aula, que eu ia zoar ele bastante, porque ele deu a ideia, né? Foi ele ou foi o Irian? Agora me bateu a dúvida. Se foi ele ou se foi o Irian. Mas um dos dois sugeriu, deve ter um plugin. E eu instalei o plugin, tá? Você instalou esse plugin aqui, Grazi? Ou você instalou o IntelliJ, esse aqui? Não, então você está fazendo online. Aqui. Online. Beleza. Então vamos lá, Grazi. Deixa eu retornar. É o seguinte. Esse plugin do NetBeans aqui, pelo menos na versão que eu instalei,
Eu até baixei o NetBeans 8.2, eu organizei aqui. Assim, ele trava o NetBeans completamente, sabe? É impossível trabalhar no NetBeans depois que instala ele. Então, eu não recomendo aí que seja instalado. Até porque é uma versão de 2000, se eu estiver enganado, 2017, que é essa atualização aqui, ó, isso mesmo. Tá? É uma atualização de 2017. Então, assim, talvez alguma coisa mudou e está dando conflito. Então, esse plugin para o NetBeans não recomendo. Esse aqui online, travar, Grazi, comigo não trava, não. É bem tranquilo. Tá? Mas bem tranquilo mesmo. Não, como diz, eu não sofri com ele aqui, não. Foi bem tranquilo de trabalhar. Agora, a gente pode dar uma pesquisada depois. A Cassandra voltou. Beleza. Bem-vindo de volta, Cassandra. Grazi, tenta fazer o seguinte, tenta trocar de navegador. Talvez você está fazendo no Chrome, seu Chrome tem algum plugin que está dando conflito, certo? Ou você tenta fazer, talvez, no Firefox, não sei. Tenta trocar um teste, né? Pode ser isso. Agora, se você realmente tiver interesse de programar e tudo mais, né? Essa ideia aqui que eu IntelliJ é muito boa, tá? Não é tão pesada, tá? É open source, então dá para... Tem essa versão community aqui, né? Na verdade. Então, dá para trabalhar tranquilo, certo? É até a plataforma indicada para se trabalhar com Kotlin, tá? E, assim, lógico que se a gente for desenvolver um aplicativo, normalmente é dentro do Android Studio, tá? Então, dentro do Android Studio a gente cria e tudo mais. Eu vou tentar, né? Eu tinha a ideia de passar com React, mas vocês optaram por Kotlin, mas pelo menos tirar um dia e mostrar o Android Studio para vocês e tal, certo? E se ano que vem, ali em fevereiro, a gente tiver condições de fazer alguma coisa presencial no campus, com certeza vai ser no Android Studio, né? Se vocês ainda estiverem participando, né? Vocês no terceiro ano a gente sabe que é bem diferente aí o ritmo que vocês vão adotar. Bom, mas vamos lá então, vamos continuar aqui, né? Conhecendo essa sintaxe do Kotlin, compreendendo um pouquinho o seu funcionamento, né? Tentando diferenciá-lo do Java, que a gente já está mais habituado, né? Então a gente vai tentando fazer algumas coisas aqui. Na aula da semana passada, salvo engano, as últimas coisas que a gente viu foi a questão do template string e de ter funções, né? Porque a gente pode ter funções. Hoje eu vou trabalhar aqui no IntelliJ, até para vocês visualizarem, fica legal. Se tiver ruim, aí vocês me falam e a gente parte a gente volta para o online lá, não tem erro não. Tem que aumentar a fonte aqui. Deixa eu só lembrar onde que é. Tá dando para enxergar desse tamanho? Vou apanhar aqui. Ah, obrigado, Grazi. Desculpa. Tô aqui crente que vocês estão vendo a minha tela e tudo mais. Deixa eu até voltar, então. Aqui, o plugin do NetBeans que eu estava falando é esse aqui, tá? Eu instalei, ele travou tudo. A versão online é essa aqui que você falou que está travando um pouquinho, aí a minha sugestão é que você tente rodar em outro navegador para fazer um teste mesmo, tá? E o IntelliJ que eu estava falando, até mostrei aqui, ó, tá? Ele é uma ferramenta open source e ele tem essa versão community aqui, que é muito tranquilo de trabalhar, né? É da JetBrains, se eu não estiver enganado. Aqui não tem JetBrains, isso mesmo, certo? Ela é uma das que estão no consórcio do Kotlin, né? Então,
É isso que a gente tem. E essa IDE, ela é muito parecida com o esquema que a gente tem dentro do Android Studio, tá? Também próximo aí do NetBeans, que talvez vocês já estão acostumados, né? Onde a gente tem aqui essa parte de SRC aqui de source, que são os códigos. Pois é, Cassandra, estou reparando. Mas fica tranquilo, fica à vontade aí, tá? Todo dia que a gente está gravando, a gente vai disponibilizar isso aqui depois, sem erro não, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui, a gente precisa de um projeto, né? Esse projeto, ele vai ter alguns arquivos de configuração, que são esses arquivos XML aqui, tá? Ele tem essas saídas que são geradas, se vocês repararem o que eu falei na semana passada, ele gera arquivos .class aqui, certo? Igualzinho Java gera, né? Java tem extensão .java e gera .class. Aqui tem extensão .kt, .kts e gera class também, que a JVM consegue executar, né? Então, ele tem essa saída, ele mostra aqui. O SRC são os códigos, tá? E aqui ele tem coisas que são externas, por exemplo, as bibliotecas. E repare que ele tem muita biblioteca que é Java, tá? Biblioteca Java aí, bibliotecas do Kotlin, tá? O Kotlin também traz uma coleção bem interessante de bibliotecas para trabalhar, tá? Para trabalhar com texto, com entrada e saída, com collections, com anotação. Então, assim, é muito recurso que a gente tem. E, de novo, tá, gente? A ideia do Kotlin é ser menos verboso, é ser mais simples, né, do que o Java nesses aspectos. Quando a gente desenvolve um aplicativo em Kotlin, normalmente ele é até mais pesado, porque Kotlin usa mais bibliotecas, né, para funcionar. Em contrapartida, ele tem um código teoricamente mais simples, né, de mais fácil compreensão. Bom, então a gente vai seguindo aí, beleza? Ô, Cassandra, mas pode ficar tranquila, tá? A gente está gravando aqui. Se você tiver perdido alguma coisa, é só falar, tá? Eu falei a respeito das avaliações, né? Que o Igor me convidou aí para participar no dia 4. Eu fico meio receoso, porque falar junto com ele e com o Fábio, os dois são muito feras, né? Mas, com certeza vou participar, pelo menos que seja para assistir. Então, mais essa opção lá, tá? E a gente estava falando do plugin, né? A Grazi falou que o dela às vezes não está funcionando online. A gente vai acertando aqui. E aí, esse ambiente aqui é o ambiente do IntelliJ, tá? Que é uma ideia, dá para trabalhar aí tranquilamente, certo? E a gente vai trabalhar nela aqui hoje. Mas se estiver ruim, aí é só vocês falarem que a gente volta para o online. Ah, não, Bruno, está muito diferente, a gente não consegue replicar. A gente volta para o online, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é bem tranquilo da minha parte, só falar aí, a gente vai acertar. Só estou tentando aumentar o tamanho da fonte aqui. Em branco mesmo, nem lembro. Acho que aparece, a gente consegue mudar. Eu consegui piorar agora, né? Aí, beleza. Então, gente, eu vou fazendo aqui, tá? Se tiver ruim, aí vocês me avisam, a gente volta. Pô, não tem erro, não. Beleza. Então, como a gente vinha falando, em Kotlin, né? A gente vai trabalhar com o arquivo .kt, .kts aqui, tá? A gente pode imaginar que ele é como uma biblioteca, né? Que a gente tem, desculpa, como uma classe que a gente tem no Java, certo? Então, a gente pode trabalhar
nesse sentido, é bem próximo, tá? Só que ele é bem menos verboso, é mais simples de se trabalhar, né, do que o Java propriamente, tá? Então, a gente vai trabalhando com esse sentido, até para a gente conhecer os outros recursos aí que a gente vai ter, tá? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhando com ele aí. Na última aula, salvo engano, as últimas coisas que a gente fez foi o template string e foi função, tá? Se não tiver sido, a gente volta um pouquinho para trabalhar com isso, tá? Mas, por exemplo, a gente pode criar uma função aqui, né? E aí as funções é fun mesmo, fun, né? E aí, somar, certo? E aí a gente pode passar a variável A do tipo inteiro, né? A variável B do tipo inteiro, lembrando que Kotlin tudo é objeto, então não existe primitivo, tá? Vamos enter aqui, beleza? E aí a gente pode, por exemplo, fazer um print line aqui, é direto, né? A mais B, beleza. Lembrando o ponto e vírgula que é opcional e tudo mais, né? E a gente pode chamar essa função aqui, então a gente pode encaixar somar 9 e 7. Certo? Automaticamente, na hora que a gente coloca, ele já mostra qual que é o argumento A, qual que é o argumento B, tá? E se a gente executar isso aqui, e aí para executar dentro do IntelliJ, ele vai dar a opção aqui, tá? Ele vai dar a opção aqui, se a gente clicar aqui, ó, Run vai aparecer, se clicar com o botão direito ele executa, tá? Ele também tem debug, então, assim, é aquele ambiente de IDE que vocês já estão bem acostumados, tá? Aqui embaixo, ele vai te mostrar o que ele está executando, tá vendo? Então, ele executou aqui, repara que ele usa Java para executar, tá? Ele imprimiu hello, já estava, imprimiu 16, 9 mais 7, beleza, certo? Ele tem esse to-do aqui, que para nós agora não vai aparecer, ele mostra aqui uma abinha de problemas, ele mostra o build, a construção do projeto, se tem algum erro, e aqui dá para trabalhar no terminal, tá? A gente, por enquanto, vai usar esse run aqui, ok? Então, a gente viu essa questão das funções, né? As funções, elas podem ser sem tipo de retorno, né? Ou seja, não retorna nada, ou como se fosse um void lá no Java, ou elas podem retornar também. Então, por exemplo, dois inteiros, quando eles somam, eles vão virar um inteiro. Então, se a gente fizer essa sintaxe aqui no final, significa que essa função ela tem que retornar alguma coisa. Então, tanto que aqui ela vai dar erro, né, ó, não tem retorno, a gente pode vir aqui e fazer um return A mais B. Ah, Bruno, mas eu quero criar uma variável e tal. Beleza, aí você pode vir cá, criar uma var C que recebe A mais B e depois você retorna C. Beleza? E aí, agora, na hora que a gente chamar o somar, se a gente quiser imprimir, né, a gente vai ter que colocar ele dentro de um print LN. Então, aí a gente vem cá e chama o somar. Ok? Posso pôr ponto e vírgula, posso não colocar. Claro que aqui eu coloquei. O ideal é você criar um padrão, né? Ou com ponto e vírgula, ou sem ponto e vírgula. Certo? O Grazi, ficamos só nós dois. Vamos lá. Para que a Cassandra consiga voltar. Tá? Estou rodando aqui de novo. Repara que ele imprime 16, só que mudou um pouquinho o formato. Tá? Em relação a template string, vou fazer aqui em cima, tá? A gente até faz tranquilo. Por exemplo, a gente pode criar uma variável feliz e falar que feliz está true. Certo? Uma variável booleana, para que a gente não precisou definir aqui o valor dela, o tipo dela como boolean, tá? O B é maiúsculo, boolean, tá ok? Mas a gente poderia fazer isso aqui também, tá? E aí a questão do template string é que a gente pode fazer, por exemplo, um print ln aqui e fazer o seguinte, né? Abre aspas. Hoje estou... E aí,
a questão do template string é a seguinte, a gente pode abrir um cifrão-chave aqui e fazer, inclusive, uma programação. Por exemplo, se humor, ou seja, se o humor for true, a gente vai imprimir feliz. Certo? Else. Agora que eu vi, não feliz. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui. Só que não é humor não, né? Feliz aqui. Certo? Então se a gente fizer isso aqui e rodar, deixa eu rodar. Hoje estou feliz. Né? Se a gente muda aqui para false, executa, ele mostra não feliz aqui embaixo. Beleza? Repara que é o seguinte, o objetivo disso aqui tudo que a gente está vendo é simplificar código-fonte, né? Deixar mais próximo das linguagens que estão, né, crescendo muito aí, como o caso do Python, porque isso aqui é muito próximo de script, né? Se a gente fosse fazer isso aqui em Java, você teria que criar uma variável, fazer um if, else, atribuir um valor, e aqui não, aqui a gente resolve uma linha, né? Porque acaba sendo uma coisa muito trivial, né? Então a gente consegue utilizar desses recursos aí sem muitas dores de cabeça, né? Então acaba sendo uma coisa bem tranquila de ser feita, tá bom? Então isso aqui eu acho que foi o que a gente viu. Dentro da SRC Grazi a gente pode criar pacotes também, tá? Então a gente tem como criar pacote aqui. Eu quero criar um pacote teste, certo? E dentro do pacote, então, criar um arquivo Kotlin. Repara que aqui, quando a gente está trabalhando dentro do IntelliJ, tem como a gente criar a classe Java ou arquivo do Kotlin, também pode ser chamado uma classe em Kotlin, certo? Então, dá para trabalhar nos dois formatos, como a gente está trabalhando com Kotlin, tá? Vou colocar aqui tabuado. Só para a gente criar. Beleza, tá aí, ó. E aí, repara que ele mostra que igual a gente tem que package de teste, não tem problema nenhum, não, tá? E a gente tem importação também, né? Então, a gente pode usar aqueles imports que a gente já estava acostumado. Então, por exemplo, eu quero importar de Kotlin.io, que é de entrada e saída. Ponto asterisco. Certo? Aquele mesmo esqueminha de import, tudo que estiver em outro pacote, a gente tem que fazer importação, tá? Além das bibliotecas padrão que ele já tem, né? Que nos permitem trabalhar, ok? Então, por exemplo, vou criar um outro pacote aqui. New package, tá? Teste 2. Eu vou jogar hello aqui dentro do teste 2. Deixa ele refatorar, ok, beleza. Então, agora a gente tem hello dentro do teste 2. Tá. Aqui a gente tem essa função somar dentro do hello, né? Dentro da tabuada a gente não fez nada ainda, mas a gente pode importar. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e fazer um import, né? Teste 2, ponto. Repara que ele já vai trazer para nós aqui, ok? A gente pode, do teste 2, importar. Repara o seguinte, a gente já pode importar aqui os métodos. Então, eu quero importar só somar, só a função, desculpa, só a função somar. Ou a gente quer importar tudo, beleza. Não, eu quero importar só o somar. Tá aqui, ó. Certo? A gente faz essa importação e a gente pode usar ela aqui agora. Então, por exemplo, funmain, né? Funmain. Array de string. Aí, ó, escopo que ele tem, né? A gente tem que trabalhar com escopo, certo? E aí a gente pode usar, por exemplo, o somar. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui fazer um print ln, e aí a gente usa aquela questão de template, sabe? A soma aqui dentro a gente abre
cifrão-chave e chama o somar. Repara que o somar é da outra classe, quero somar 3 e 9. Ok? Pronto. Resolvido para nós aqui, não tem zebra nenhuma, tá? E aí, a gente pode, inclusive, fazer o seguinte, e fazer outro template script, né? E outra soma é a mesma coisa. Cifrão-chave, somar 4 e 8. Certo? Isso aqui funciona. Vou rodar aqui. Tem que mostrar 12 e 12. Ó. A soma é 12 e a outra soma é 12. Certo? Ou seja, isso aqui é uma forma que a gente tem. E repare que o somar está lá dentro do nosso pacote teste 2, dentro do Hello, e a gente está importando ele. Né? Então, isso aí facilita bastante também. Tá? E ele utiliza aquele mesmo esquema que a gente via em Java muito, né? Por exemplo, kotlin.io, ponto print, tá vendo? É aquela mesma lógica, né? A gente tinha em Java. São pacotes, são bibliotecas que a gente está usando, tá? Então, a gente pode usar aqui direto, ou se colocar print ali, ele funciona. Então, fica bem objetivo. Isso aqui você não precisa nem de importar, tá? Porque automaticamente ele já importa, mas é só para mostrar mesmo. Tem como a gente fazer essa parte aí, sem maiores dores de cabeça. Beleza? Pois é, Grazi, assim, eu acho que o grande objetivo dele é tirar muito daquela verbosidade que a gente tinha em Java, né, e tornar uma linguagem mais prática, mais próxima aí do que as linguagens que estão crescendo, né, tem aí para oferecer, tá bom? Então, a gente tem isso aí, tá? Vou criar um novo Kotlin aqui também, tá? Funções. Logicamente, ele tem aqui também, né? Ele tem condicionais, array string. Então a gente tem if, else, né? Ele tem um recurso que chama when, tem while, né? Tem for, tem do while. Então assim, são aqueles recursos bem tradicionais que a gente conhece, né? Vamos lá, só para a gente ver que não tem muito segredo, tá? Por exemplo, boa, Grazi, boa. Mas é assim mesmo, né? No início a gente tem que se acostumando, né? Porque, mas o ponto e vírgula para mim é uma coisa que faz falta, igual te incomoda. Beleza, qual que é a vantagem do Kotlin? Você pode usar ou pode não usar, né? Quando você está programando sozinho, beleza. Se você já trabalha numa equipe, você tem que chegar num acordo, né? Mas a gente pode aqui tranquilamente usar também, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui uma idade, né, e falar que é 17. Ponto e vírgula, né, Grazi? Então, isso aqui, a gente fala que a gente criou uma variável idade, que vale 17. Automaticamente, ele vai entender que idade é uma variável do tipo inteiro. Tanto que, se a gente pegar aqui e falar idade recebe 17.5 agora, ele vai dar erro, tá? Porque ele já entendeu, tá? Ele é estaticamente tipado também, tá? Então, assim, ele já entendeu que idade é inteira, ele não pode virar. Bruno, mas eu prefiro mostrar qual que é o tipo. Beleza, você vem aqui e coloca um link aqui, tem erro não, certo? Resolvido aí a idade. E aí, Grazi, a gente pode fazer if else normal, tá? Então, por exemplo, if idade é maior ou igual a 18, né? Print line maior de idade. Ponto e vírgula, galera. Né? Else print line menor de idade. Que vírgula. Certo? Então, assim, o if else dele é exatamente igual, né, para falar a verdade, que a gente tem aqui, tá? Então, se a gente rodar aqui de novo, tem que mostrar que é menor, né, tranquilamente. Agora, ele tem um recurso que é interessante, às vezes, no if else, vou deixar esse aqui, tá? Que é o seguinte, tá?
Vamos imaginar que a gente precisa de trabalhar com faixa de valores, né? Então, se fosse em Java, a gente tinha que fazer assim, if, né? Idade, opa, digitei tudo errado. Idade maior que 8 e idade menor que 15. Aí a gente vai falar que é, sei lá, criança, jovem, sei lá, tá? Isso aqui a gente teria que fazer em Java. Aqui, em Kotlin, ele tem um recurso que é o in, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, idade in, certo? Então, se a idade for entre 0 e 5, a gente pode vir cá e falar que é print line, um bebê. Eu pôr ponto e vírgula, né, Graça? Else if, idade em 6 e 10, 6 e 12. Criança. Else if, idade em 13 a 18. Adolescente. Se a pôr os pontos e vírgula, Graça. Deixa eu voltar. Daqui a pouco você fica bravo. Você pode terminar com um else aqui. Line adulto. Pronto. Certo? Então, esse recurso de in também é um recurso novo, né? É um recurso dele, que facilita muito aí para a gente trabalhar, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, tá? Se a gente rodar isso aqui agora, ele vai ter que mostrar ali, 17 vai dar adolescente, né? Então, ó, menor de idade, adolescente. Se a gente mudar isso aqui, né, a 18, e rodar, né, ele tem que estar lá, maior de idade, agora aqui, aí deu adolescente de novo, que eu coloquei até 18, né? Deixa eu mudar aqui, então, 20. Vou colocar 17. Certo? Então, adulto. Isso aqui é uma coisa que funciona. Certo? E que, ao meu ver, também facilita muito quando a gente tem essas estruturas. Outro recurso que ele tem, que é muito próximo do switch case aqui, mas aqui ele chama de when, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó. var nota. Recebe, sei lá, 10. Você deve tirar 10 em tudo, né, Grazi? Aí, esse recurso do when é tipo switch case. A gente pode vir cá e fazer when nota. É como se fosse um switch case. A gente pode fazer, por exemplo, se for 10 ou 9, line, parabéns. Ah, Grazi, você deve tirar sim, tem quase certeza. Vou até olhar seu boletim. Tirar 8 e 7. Tentando pôr os pontos e vírgula, né? Se ele tirar 6, vou colocar um espaço aqui, fica mais bonitinho, né? 6, 5 ou 4, repara que a gente não tem padrão aqui, a gente pode seguir do jeito que a gente achar melhor. Tirar. Se ele tirar entre 0, aí você pode vir cá e usar isso aqui, ó, in 3 ou 0, né? Sei lá, int line, reprovado, reprovado. E você pode terminar aqui com else, que seria aquele default que a gente usa lá, né? Else, int line, botar um T aqui, nota inválida. Vamos tirar a nota negativa, né? Então, cara, que é muito próximo daquele
switch case que a gente tem, mas olha como que é bem mais simples aqui. E como que é muito mais flexível, né? Então, se a gente pode vir cá e rodar isso aqui, ó. Foi 10, ó. Parabéns, pronto. A gente coloca uma nota aqui, ó, -1 e executa, né, automaticamente ele vem para a nota inválida, ou seja, é uma linguagem de programação que ela tenta ao máximo, né, te dar ganho aí para ficar mais fácil, né, de você trabalhar. Então, não tem muito segredo, não, tá? Bem tranquilo essa parte aqui. Ele tem o while também, o while e for, né, bem próximo aí do que a gente tem, tá? O while praticamente não tem diferença, né, nem o do while. Então, a gente pode... Vou criar outra aqui. Coloquem aqui. Repetição. Sim. Pronto. Então, por exemplo, a gente pode, para fazer um while, né, aqui, ó, um var teste, que é do tipo boolean, que começa valendo true, ponto e vírgula, né, guys? Aí a gente pode fazer, ó, enquanto while teste, você pode até fazer o teste de comparação, né, igual a true, certo? Repara que o igual aqui são 3 iguais mesmo, tá? Normalmente uso 3 iguais para fazer essa comparação, tá? Mas é bem tranquilo. Na verdade, que você nem precisa de usar, né? Porque você já tem uma variável booleana, ela já é verdadeira ou falsa, tá? Então, enquanto for verdadeiro, você pode colocar aqui um print ln. Abre cifrão. Aí você pode, a gente fazer uma condição de parada, né? Vou fazer um var aqui i, tipo int, que recebe 0. E aí, cada vez que ele rodar, a gente pode fazer i++, e fazer um if. Se i for maior que 4, que 5, vai, tá vendo? Teste passa a valer falso. Tá? Só para a gente ter uma condição de parar. Aí a gente pode vir cá e executar isso aqui e vamos ver o que vai dar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 5, ele parou, ou seja, aquele mesmo esquema que a gente tinha, né? Se a gente mudar para um do while, né? Se a gente mudar isso aqui para um do while, eu vou deixar isso aqui, vai. Vamos criar um outro aqui, problema não. Tá? A gente pode criar uma outra variável aqui. As linguagens mais novas, elas estão caminhando para isso, sabe? Para ser o mais simples possível mesmo, justamente para ficar mais próximo, né, do ser humano e menos próximo da máquina, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ó, var, por exemplo, opção, para tempero, vai, recebe 0, aí sem ponto e vírgula, e ela vai funcionar. Aí a gente pode fazer um do while, ó, do, certo? Aqui no final vai ter o while normal, como a gente já tinha lá no outro, né, tranquilo. E aí a gente pode vir aqui dentro desse do while, deixa eu subir aqui um pouquinho, né, e fazer, por exemplo, eu quero ler uma coisa que o usuário vai digitar. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui uma val, linha, por exemplo, que vai receber redline. Redline serve para ler o que o usuário está digitando, tá? E aí, tem até um recurso que a gente pode usar. Fugiu o nome dele aqui, deixa eu tentar lembrar.
Acho que se fala operador Elvis Presley, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Que a gente pode vir cá e falar o seguinte, olha, se o usuário digitar alguma coisa, a gente lê. Se ele não digitar, aí você coloca uma interrogação, 2 pontos. Aí a gente quer considerar, nesse caso, com interrogação 2 pontos, que é um 0, por exemplo. Tá? Então, se o usuário não digitar nada, é um 0. Certo? Vou fazer sem ponto e vírgula agora para te fazer raiva. Certo? E aí, a gente pode vir aqui na opção e converter essa opção, o texto que foi digitado para inteiro. Então, linha, ponto. Ó, to int for null, tá? Que aí ele converte, tá? O que foi digitado. De novo, se não tiver digitado nada ou for nulo, vai ser 0, tá? A gente vem aqui, pode imprimir, print line, usuário, opa, digitei errado aqui, usuário digitou a opção, e cifrão, opção. Resolvido, certo? E aí a gente pode fazer um while enquanto usuário, enquanto opção, por exemplo, enquanto a opção for diferente de -1, de -1, ele vai ficar repetindo, tá? Então, olha para você ver. Redline, a gente consegue ler uma coisa que o usuário vai digitar. Esse operador, tem quase certeza que eles falam operador Elvis Presley aí mesmo, tá? Ele faz um teste. Se for nulo, se o usuário não digitar nada, ele vai considerar um 0, tá? Eu preciso converter um texto para inteiro. Tá aqui, ó. To int or null, tá? Certo? Não digitou nada. Vai considerar um 0 inteiro, então tá sem aspas. E aí a gente imprime aqui. Se o usuário digitar -1, ele sai desse do while. Vamos lá. Não sei se eu mandei executar, não. Eu tô com a mania dos atalhos do NetBeans na cabeça. Ó, então, repara o seguinte. Ele parou aqui para digitar. Repara que ele não terminou. Tá? Então, eu vou digitar aqui 6. Ó, o usuário digitou a opção 6. Aí ele fica esperando eu digitar de novo. 7. 0. -1. Ó, processo finish, exit. Pronto, resolvido. Acabou. Tá? Resolvido aí. Ou seja, já que você está gostando da facilidade da linguagem, olha aqui. Eu preciso de ler o que o usuário está digitando. Pronto, redline. Eu preciso converter um valor para inteiro. Está aqui, ó. Resolvido. Tanto que opção é uma variável inteira. A opção não é uma variável que a gente trabalha assim. Tá? Então, se você, né, Grazi, já que hoje estamos só nós dois, se você tirar de base e tomar como premissa que essa linguagem ela tem esse propósito, né, de simplificar, de facilitar aí, o desenvolvimento do código nesse sentido de minimizar mesmo, né, os impactos e tudo mais, acho que já é um ganho muito grande. Tá? Vamos fazer um for também. O for é um pouquinho diferente também, mas é bem tranquilo de ser feito. Tá? Então, por exemplo, a gente quer fazer um for aqui que vai de 0 a 10, né? Para começar. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. For, tá? Olha aqui, a gente pode declarar direto, ó. I em 1 até 10. Tá? 20. Vou colocar só print, tá? Print. E pronto. Imprime debaixo do outro. Então, isso aqui é um for que vai imprimir de 1 a 10. Então, novo. Só que agora vai ficar esperando eu digitar, né? Já digitar -1 de cara aqui, pronto. Deixa eu comentar essa linha aqui, tá, Grazi? Só porque senão vai ficar toda hora esperando eu digitar. Se eu não digitar também, ele não vai fazer nada, né? Então, deixa assim, melhor. Então, repara que isso aqui é um for que vai de 0 a 10. Não tem aquela, entre aspas, burocracia de ter que criar uma variável, contador e tudo mais, tá? Então, é bem tranquilo de fazer isso, tá?
O que mais que ele tem de recurso no for, que pode ser legal? Ah, tá. A gente pode fazer for assim também, ó. E o i começa em 100, e aí eu quero fazer do 100 até 1. Aí você pode usar aqui, ó. Down to 1. Down to mesmo, não é não? Down to erro. Acho que falta um i aqui, quer ver? Isso. Então, ó, o i vai começar de 100 e vai diminuir de 1 em 1 até 1. Aí a gente pode fazer isso aqui, tá? Vim aqui fazer um print line. Vou colocar só o print aqui. Tá? A gente pode imprimir, por exemplo, o i, entre aspas, desculpa, um tracinho, tá? Então, isso aqui imprime de 100 até 1, tá? A gente rodar, menos 1. Ó, então, ele imprimiu do 100 até o 1, colocando tracinho. Então, esse down to aqui também serve para quando a gente quer fazer alguma coisa que não seja incremental. A gente pode pular também. Isso é legal também. Por exemplo, a gente pode fazer um for de 0 até 100. Só que a gente quer ter um step, um pulo, tá? Um step de 10 em 10. Pronto. E a gente pode vir aqui fazer print, cifrão i, tracinho. Certo? O que acontece aqui agora? Ele vai pular, ele vai de 0 a 100 pulando de 10 em 10. Então, vamos rodar isso aqui. Menos 1. Então, ele vai vir de 0 a 100, faltou um print line aí. Aí, depois ele começa de 0 a 100, de 10 em 10. Aqui, como está print aqui, deixa eu colocar um print line aqui. Pronto. Certo? Então, esse step também já vem pronto aí. Certo? Então, já é mais uma coisa que facilita. Para trabalhar com lista também é bem tranquilo. É bem tranquilo mesmo de trabalhar com lista. Vê? Vou criar uma listinha aqui. Uma listinha aqui. Que a gente não vai mexer nela. Pode ser var, pode ser val, mas vamos lá. Val, matérias. E aí vai ser uma lista. Array list off aqui já te mostra que você vai criar uma lista. E aqui dentro você pode passar a temática. Português. Vírgula. Inglês. Certo? Então, isso aqui a gente criou uma listinha, tá? Como se fosse um vetor, um array aí, certo? E a gente pode fazer for em cima disso aqui. Então, a gente pode fazer assim, for, e chamar ele aqui, por exemplo, de índice, ligado à nossa matéria aqui, tá? De onde que a gente vai tirar isso? Lá da nossa matérias, ponto, if index. Aqui. Pronto. O que a gente está fazendo aqui? A gente consegue criar um índice, tá? E uma segunda variável para pegar o conteúdo do array. De onde que a gente quer pegar? Lá da nossa variável matéria, repara que aqui ela está no plural, aqui ela está no singular, e a gente pega o índice. E aí a gente consegue, por exemplo, vir aqui e imprimir, ó. Print line, o índice, tracinho, a matéria. Certo? Então, repara que aqui está, eu vou até diminuir, então, mate. Eu vou tirar aqui também, vou deixar só mate. Beleza? Para a gente ver. A gente rodar isso aqui agora, vai ficar mais organizado. Menos 1. Ó,
Faltou um print line aqui também, mas repara, ele imprimiu aqui, ó, o índice 0 é matemática, o índice 1 é português, o índice 2 é inglês. Ou seja, com essas 3 linhas aqui, né, a gente consegue varrer um array aí que ir pegando tanto posição quanto conteúdo. Certo? Ô, Grazi, então acho que é isso por hoje. Eu até tinha intenção de falar mais um pouquinho aí, né, de falar dos operadores binários, que está lá no finalzinho da aula, de como faz comparação e tudo mais, mas isso aí fica para a semana que vem, tá? Porque já são 3 para as 10, né? Para não tomar tempo de vocês, mas assim, o objetivo realmente é que vocês conheçam aí a ferramentinha, né, a linguagem, o Kotlin, que é bem interessante, né? E que possa ir abrindo os horizontes de vocês aí para as novas linguagens, tá bom? Bom dia para você aí, boa semana. Se Deus quiser, a Chica vai aparecer. Vamos estar aqui rezando, né? Se Deus quiser, ela vai aparecer. A Amanda Policina Barbosa, que ilumine e abençoe ela a aparecer. Tá bom? Tá joia, Grazi? Obrigado. Valeu, Grazi. Obrigadão. Obrigado demais por ter participado. Um abraço, tchau, tchau.